Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início ao evento Atendimento em Saúde da População LGBT, reflexões sobre o acolhimento trans. Eu quero agradecer a professora Zara e a Paula por terem aceitado o nosso convite, assim como as intérpretes que se disponibilizaram, Michele e Eliane. A primeira parte da nossa palestra será com a professora Zara, psicóloga, mestre em psicologia com pesquisa na área de atendimento em saúde à população LGBT. Já a segunda parte será com a Paula, coordenadora da Casa de Missão Amor Gratuito, Abrigo LGBT. Ao final da palestra, vamos disponibilizar o link para ganhar o certificado. Por favor, enviem suas dúvidas no chat para fazermos uma mesa redonda no final das palestras respondendo as perguntas. Professora Zara, a palavra é sua agora. Ok. Gente, muito boa noite. É muito bom estar aqui conversando nesse tema, que é um tema que nos é tão caro no atendimento em saúde. Eu sou psicóloga, funcionária pública, professora universitária de internato de medicina, e falar sobre esse tema é fazer um convite para os meus colegas, os colegas que já são profissionais e os colegas que serão profissionais da saúde em breve, né, terminando a graduação. E é uma aproximação, né? Eu venho aqui para a gente bater papo. A Paula também está vindo aqui para a gente bater papo, para a gente se aproximar de alguns temas, conhecer alguns conceitos. É muito comum, eu escuto às vezes, quando eu falo com outros profissionais de saúde, ou quando eu falo com alunos, falarem assim, mas eu não sei nem como eu falo. Então, a gente vai desconstruir um pouquinho esse eu não sei nem como eu falo, a partir de alguns conceitos para a gente pensar. O que é importante? O meu lugar aqui é de profissional da saúde, falando em um tema que eu estudo e que eu acho que é uma responsabilidade nossa, como profissional da saúde, estarmos atentos a como se dirigir, como falar e como atender com respeito a qualquer população que a gente atenda, tá? A gente aqui está falando em população trans, população LGBT, mas o cuidado é para todas as pessoas que a gente atende. Então, eu vou fazer uma apresentação dos temas, o nosso acordo é esse, a gente vai falar um pouquinho, e aí depois aqui a gente vai bater papo, mas assim, vamos anotando aí para depois a gente conversar bastante. Vou fazer a apresentação, esperando acertar direitinho aqui os comandos da apresentação. Isis, está ok? Está aparecendo? Tudo ok, professora. Pode ter palestra. Então, gente, quando a gente vai falar em atendimento de saúde à população LGBT, de um modo geral, tem muitos aspectos para a gente trabalhar, mas aqui a gente vai trabalhar gênero e sexualidade. Então, a gente já começa trazendo essa figurinha aí, com essa brincadeira de cores no azul e rosa, que são cores tão emblemáticas nesse tema quando a gente fala em gênero e sexualidade. E aí eu já venho começando assim com dois conceitos. Eu normalmente, quando eu converso com esse tema, eu pergunto primeiro para as pessoas e peço para elas me falarem o que é uma pessoa cisgênera e o que é uma pessoa transgênera no conhecimento de cada um. Mas quando a gente está numa live aberta assim, com muitos participantes, a gente já vai falando, né? Pessoa cisgênera é uma pessoa que se identifica com o sexo ao qual lhe foi atribuído no nascimento. Pessoa transgênera não se identifica com esse sexo. Parece um conceito guarda-chuva, mas o que vai definindo esses dois termos é isso, né? Se a pessoa quando nasce lhe atribui um sexo, ela se identifica com ele, cisgênera. A pessoa quando nasce lhe atribui um sexo e ela não vai se identificando com esse sexo, pessoa transgênera. Em linhas gerais é isso. E aqui eu já quero falar também que eu estou falando com uma pessoa que busca estudar essa área, meu mestrado é isso, meus estudos de atendimento à população LGBT é o que eu venho mais buscando atualmente, mas a gente está, assim, começando uma conversa que ela é muito maior do que o tempo que a gente tem aqui para conversar. Então, podem ser que alguns termos já estejam mais expandidos, e aí depois quem quiser contribuir, quiser orientar, se por um acaso eu falei algum termo
também que não está adequado, me corrijam depois, por favor. É uma troca, porque a gente está falando de tanta amplitude, de tanta diversidade, que a gente pode não estar atualizado, né? E então, como uma pessoa que está estudando essa área, se eu trocar alguma coisa, por favor, me orientem que a gente vai organizando para os próximos. Então, a gente começa falando aqui que a gente tem já duas caixinhas, que é o sexo biológico, que é a genitália. O sexo biológico é aquele identificado pela genitália externa no nascimento. E aí, o que, que a gente tem, né? Eu costumo perguntar para os alunos, quando eu falo, né, qual é a pergunta que todas as pessoas fazem em linhas gerais para uma mulher quando ela está grávida? E o que os alunos respondem, é menino ou menina? Então, assim, a única informação que a pessoa tem é que lá no ultrassom apareceu com pênis ou apareceu sem pênis. E o indicativo de com pênis, menino, sem a sombra do pênis, então é uma vulva, é uma menina. Só que quando a gente fala isso, a gente não está falando nesse aparelho, nessa genitália, a gente está falando toda a construção. Ah, é menino? Vai se sentir como homem, então nasce com pênis, vai se sentir como homem, vai gostar de mulher, vai gostar de aventura, vai gostar de carro, vai ter determinadas profissões. Ah, é menina? Ah, já vou comprar logo um brinquinho, já vou comprar uma roupa rosa, ela vai amar rosa, vai, e já pensa, né? Não, vai gostar de homem. A gente faz uma construção apenas para uma genitália. Então, assim, quando a gente começa a fazer essa percepção, a gente já diz assim, não tem só essas duas caixinhas. Temos, por exemplo, a pessoa intersexo, que nasce com uma genitália ambígua. Então, quando a pessoa intersexo nasce com essa genitália ambígua, e a gente está falando desses 5.570 municípios que nós temos, e alguns no Brasil, né, e alguns com maternidade, não dá tempo de fazer exame de cariótipo, de fazer vários outros exames. Não, vai ser definido ali qual é o sexo, qual é a caixinha que vão colocar essa pessoa e normalmente vão criar essa pessoa dentro dessa condição. Então, assim, até na organização, que é de uma genitália, ela já traz em si a interpretação de conceitos que vão muito além do que a genitália. Então, quando a gente fala em sexo biológico, masculino e feminino, a gente já tem que considerar que tem outras possibilidades. E aí a gente passa para a parte de identidade de gênero. Identidade de gênero, embora a gente tenha compreendido na nossa construção de conhecimento que ela está atrelada ao sexo biológico, mas isso é só uma parte. Identidade de gênero não depende da genitália. Identidade de gênero é como uma pessoa se identifica e se sente nas nossas caixinhas como mulher e como homem. E nessa questão de independer da genitália, se sentir mulher, pode ser se sentir mulher ou homem cisgênero, ou pode se sentir mulher ou homem transgênero. E nós temos pessoas se identificando com outra condição, como, por exemplo, uma pessoa não binária. Quando a gente vai atender alguém que se identifica como pessoa não binária, nós temos um problema na hora de falar, porque a nossa gramática é generificada, é masculino e é feminino. E às vezes a gente se pega assim, tá, mas como eu vou te chamar? E é exatamente isso que a gente deve fazer, perguntar respeitosamente como eu posso te chamar, como você prefere que eu te chame. Porque nós ainda não temos o gênero neutro na nossa gramática. E perguntar com respeito não ofende de forma nenhuma. E a gente pode fazer essa pergunta para poder orientar a gente na fala. E a pessoa travesti? Primeira coisa que a gente precisa ter na ponta da língua e sempre. Travesti é uma palavra designada para mulher. Mulher travesti é no feminino, sempre no feminino. Não existe no tempo hoje presente a palavra o travesti. Então a gente não usa, e se alguma vez a gente for atender uma pessoa travesti ou encontrar na rua, seja como for se dirigir, é sempre no feminino. Porque é o que a gente vê. O que a gente está vendo é uma mulher. A gente vê uma expressão, uma identidade de gênero feminina. Então, não tem por que a gente falar o. É sempre no feminino. Se for um homem, e aí a gente... mas se ele se sente homem... Então, ele é homem trans, tá? Então, por uma condição... e uma luta até política do termo travesti, porque há muito tempo atrás não tinha-se essa compreensão. Usava-se às vezes o travesti, mas existe uma luta para isso, uma defesa disso, que a gente não vai ter tempo de abarcar aqui e trazer,
né, para não usar mais o travesti, e sempre há travesti, porque não é designado para o homem que se sente homem, é só para aquela pessoa que nasceu com o gênero, com a genitália feminina e se identifica como mulher. Aí a gente pode pensar, tá, mas aí qual é a diferença de mulher trans para travesti? Primeira coisa, não, segunda, né, que a primeira é aprender que não existe no masculino. Segunda coisa é, não somos nós que identificamos ninguém. Quem se identifica é a própria pessoa. Então, nós podemos e devemos perguntar, se for necessário, como somos cuidadores da saúde, é possível que muitas vezes no nosso atendimento a gente precise realmente fazer essa pergunta. Se não for preciso, também não precisa perguntar. Mas se for preciso, a gente pode perguntar por quê. Nós temos, por exemplo, na saúde, uma ficha, que é a ficha SINAM, a ficha de identificação de violências, e nela tem orientação sexual e identidade de gênero. Então, se a gente está atendendo algo que vai no contexto das violências, a gente precisa notificar e a gente tem que perguntar. Mas a pergunta é sempre a pessoa, porque não é quem não é a pessoa, a própria pessoa que vai identificar. Igual o conceito de raça. O conceito de raça é autodefinido, autodeclarado, no caso, a própria pessoa, não somos nós. Então, nós temos na identidade de gênero, independente da genitália, nós temos essa identificação, né? Se sentir mulher ou se sentir homem, sendo cis, sendo trans, sendo pessoa travesti ou não, sendo travesti ou não binária. A pessoa não binária, ela diz, de mulher ou de homem, eu posso transitar ou eu posso me sentir como eu quiser, mas não dentro de uma caixinha. E a pessoa se identifica assim, a gente só tem que ver como ela prefere que a gente chame ela. Tá. Aí a gente passa para a orientação sexual. E mais uma vez, gente, quem deseja uma outra pessoa é a pessoa, é a constituição de sujeito que ela tem, não é a genitália. A genitália não faz escolha afetiva nem escolha sexual, quem faz é a pessoa. Logo, o que se identifica como homossexual, lá vai as duas caixinhas de novo, né? Quem se identifica como homossexual ou como heterossexual é a sua identidade de gênero, independente da genitália. Se uma pessoa se identifica numa determinada identidade de gênero e se sente atraído afetivo ou sexualmente por outra pessoa que também se identifique com a mesma identidade de gênero, é uma pessoa homossexual. Se for de outra identidade de gênero, é uma pessoa hétero. Independente de ser uma mulher com pênis, um homem com vulva e vagina, independente. Quando a gente vai pensando sobre isso, essas caixinhas de homossexual e de heterossexual, a gente tem que lembrar isso, é a identidade da pessoa que orienta, que nomeia isso. E aí, como a gente sabe que não tem só duas caixinhas, a gente tem pessoas que se identificam como bissexual. E aqui, a pessoa que se identifica como bissexual, ela não diz assim, eu estou em dúvida, eu não sei o que eu quero, eu não sei de quem eu gosto, e ela não diz também assim, porque eu estou numa relação aparentemente eu sou homossexual agora, então agora eu estou numa relação hétero, eu sou heterossexual agora. A pessoa diz assim, eu sou bissexual em qualquer relação que eu esteja, essa é a minha orientação do desejo, a minha orientação sexual e afetiva. Me sinto identificado e me sinto atraído por pessoas de ambos os sexos. E não tem tem mais caixinhas ainda, nós temos pessoas se identificando como assexual, pessoas como pansexual. A pessoa assexual traz para si a legitimidade de dizer que pode ter relação afetiva, só não tem o desejo de ter a relação sexual, e isso não faz dela uma aberração. Simplesmente ela se identifica assexual. Isso tem que ser respeitado. Uma pessoa pansexual é uma pessoa que diz assim, olha, eu gosto de pessoas. Essas pessoas podem ser cis, podem ser trans, pode ser não binário, pode se identificar como travesti, como queira se identificar, eu gosto das pessoas, eu não faço essa diferenciação. E aí, mais uma vez, a gente pode dizer assim, mas como que eu vou identificar? E aí a gente volta na lembrança, não é o outro que identifica, é a própria pessoa. Então, se alguém no atendimento com você chegar e falar que é pansexual,
você sabe que ela está falando isso. Ela não faz a distinção de gostar, de orientação do desejo, né? E se ela diz que ela é bissexual, ela está dizendo inicialmente isso, que ela gosta de pessoas que tanto se identificam com o gênero igual ao dela, quanto o gênero diferente do dela. E assim vão essas nomenclaturas. E a gente tem mais uma categoria que nos ajuda a compreender, que é a expressão do gênero. Nós temos expressão de gênero mais clássica, feminina, masculina, andrógena, é como a gente vê e as pessoas se expressam. Mas isso da gente colocar nas caixinhas, gente, faz a gente ter que parar para pensar, porque até uma expressão de gênero feminina, por exemplo, tanto é uma expressão de gênero feminina, uma mulher, eu sou paraense, e eu gosto de usar esse exemplo, porque assim, eu me formei lá na Federal do Pará, e o que acontece? A gente tinha lá alguns atendimentos que a gente fazia na população ribeirinha, que morava lá nos rios da Amazônia, né, nos rios da nossa terra, e eu digo assim, eu morei também em Florianópolis, tenho vivência em Rio, São Paulo e aqui, eu fico dizendo assim, era a mesma mulher que eu atendia lá, na minha faculdade, que eu atendia aquela mulher lá, numa zona ribeirinha, que vivia da pesca, do açaí, essa era sua alimentação, que tinha uma vivência comunitária, do que aquela menina que eu atendia em Florianópolis, né, lá, bem lá nas praias. Será que essa é a mesma construção de mulher? Ou seja, essas caixinhas, gente, elas só nos disseram que era assim, porque não compreendiam que tem muito mais caixinhas do que aquelas, né? Então, assim, mesmo a expressão de gênero feminino e masculino, ela tem uma nuance. E aí a gente tem também a drag king e o drag queen. As drags são pessoas que utilizam uma expressão artística de gênero. Então, uma drag queen, por exemplo, ela faz uma performance, ela monta uma personagem. O drag king também monta uma personagem, né? Uma personagem que é artística, é uma maquiagem artística, é um cabelo artístico, é uma roupa artística. Então, é uma expressão de gênero, e a gente encontra dentro da categoria expressão de gênero, mas ela é artística. Independe de gênero, de identidade de gênero, de orientação do desejo, independe. A pessoa monta a sua personagem independente de qualquer outra dessas outras categorias que a gente vai estudando, vai pensando, né? Mas, gente, trazer tudo isso aqui, e aí a gente coloca todos os nomezinhos aqui que a gente trabalhou, só para dizer que tem muito mais do que isso, tem muito mais expressões, tem muito mais formas de se falar. E o que vai mediar a gente é a gente ter o respeito e o cuidado e perguntar para as pessoas como elas podem qual a palavra que a gente vai usar, que gramática a gente vai usar para falar com elas. Mas o respeito, ele independe de do que a pessoa traga para a gente. Mas não existem só essas caixinhas, existem muitas outras, e aqui a gente está só para começar a construir esse conceito, né? E aí, a gente tem, além dos conceitos, muitos preconceitos, mas, assim, para além de nós mesmos, esse nosso lugar do cuidado, ele é regido por leis, a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, nome social, desde a portaria de 2009, que ele é obrigatório. Então, não vou ler todo o termo aqui, mas é só para dizer que nessa portaria, no artigo 4º, ele vem trazendo aqui, no inciso 1, que a identificação pelo nome e sobrenome civil, ela é obrigatória, devendo existir em todo documento do usuário, e o usuário em um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo assegurado o uso do nome de preferência. Ano passado, em novembro, eu fazendo um trabalho com os alunos numa unidade básica de saúde, num CAPS, aconteceu de novo da gente chegar e chamar um nome e levanta outra pessoa. Isso é um constrangimento muito grande, isso é terrível. A Paula vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é lei, você, gostando ou não, concordando ou não, não é de seu direito fazer juízo de valor dessa questão. A gente tem uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Então, o nome social, gente, é fundamental. A gente não pode perder a dimensão do quanto isso é importante. Nós temos várias normativas.
No Brasil, nós temos a política de 2011, que é a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Nós temos portaria do Ministério da Saúde, que redefiniu e ampliou o processo transexualizador. Nós temos resolução do Conselho Federal de Medicina, dispondo sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero. Eu não estou trazendo aqui todas as leis, eu trago essas 3 como exemplo para dizer para a gente assim, para além daquilo que a gente pensa, a gente tem leis que já foram muito lutadas para serem conquistadas, muita briga, muito sofrimento e mortes para serem conquistadas. Aliás, mortes é o que a gente fala também, né, quando a gente fala na deficiência dos cuidados e do respeito à população LGBT. Então, afunilando um pouquinho mais a nossa fala e falando do processo transexualizador no SUS, ele é um processo que ele já foi instituído, então é necessário acompanhamento com a equipe multiprofissional, com assistência integral. A idade mínima para procedimentos ambulatoriais é 18 anos, e para a cirurgia 21. Para a cirurgia é exigido acompanhamento psicológico por no mínimo 2 anos. Os atendimentos de ambulatório fazem parte do processo transexualizador. Então, dentro do Ministério da Saúde, o processo em si, ele não é só para a cirurgia, é processo desde a hormonioterapia, desde o tratamento com a fala, desde o tratamento de psicologia, que são os tratamentos ambulatoriais, e até a cirurgia, que nem sempre acontece, o objetivo final é a de redesignação sexual, às vezes é mastectomia, esterectomia, então tem todos esses procedimentos que são dentro desse próprio do processo transexualizador. Eu trago aqui o fluxo do processo transexualizador aqui em Maringá, né, porque é a cidade aqui da qual a gente está falando, é onde eu trabalho. Só para dizer como é que acontece, isso acontece em muitos locais no Brasil. A pessoa chega, o paciente chega ao consultório, ou no endócrino, no clínico da UBS, e fala que quer fazer hormonioterapia. Solicita, a gente faz, né, o profissional faz o pedido, o nome do processo é transexualizador, e não precisa fazer qualquer exame naquele lugar, porque o exame vai ser feito no local do ambulatório específico. O paciente pega essa guia, vai na sala de tratamento fora de domicílio, porque não tem aqui. E aí ela faz um cadastro, depois ela pega esse cadastro, ela volta na unidade básica de saúde, ou no endócrino, que começou, para terminar de preencher o cadastro. Depois ela volta para a sala de tratamento fora de domicílio, entrega isso e aguarda. Gente, um país de 28 estados, 5.570 municípios, em 2020 tinha 211 milhões de pessoas, a gente tem que se pensar, tem que fazer essa reflexão desse acesso à saúde, acesso à qualidade de saúde, para quem? Porque esse ambulatório que eu estou falando aí, para as cirurgias, só tem nos hospitais universitários da Federal de Goiás, da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal de Pernambuco, da UERJ e da Faculdade de Medicina da USP, só, para as cirurgias. A tratamento ambulatorial autorizado pelo SUS, eu não estou falando no particular aqui, tá? Autorizado pelo SUS, como os ambulatórios específicos, nós temos Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Berlândia e Vitória. E aí, o que acontece, gente? Maringá fica a 400 quilômetros de Curitiba. Então, quando a gente pensa que para a pessoa fazer hormonioterapia, fazer fonoterapia, fazer psicologia, ela precisa ser encaminhada para esse ambulatório lá em Curitiba, que é o daqui do Paraná, a gente tem que pensar que acesso à saúde a gente está oferecendo. Existem os ambulatórios da rede estaduais em 11 cidades. Eu estou falando de 5.570 municípios que nós temos aqui, né? Então, essas reflexões, assim, mais do que trazer esse contexto, eu estou trazendo para vocês o quanto que a gente precisa se incomodar muito, com o quanto que a gente ainda precisa avançar e quanto que cada um precisa fazer alguma coisa. E aí, quando a gente pensa em atendimento em saúde, a gente tem que pensar qual é a nossa responsabilidade, porque, afinal de contas, a gente está falando disso, de que tipo de atendimento de saúde eu, como profissional da saúde, ali na ponta, na frente com a pessoa que eu estou atendendo, eu estou me comprometendo, qual é a minha responsabilidade? Para além das leis, para além dos regimentos, porque elas existem, mas tenho eu e a pessoa que eu estou atendendo, com respeito e com dignidade. E aí, gente,
qual é a minha responsabilidade, é algo que eu vou deixar para vocês fazerem essa reflexão, mas mais a partir da fala da Paula. Pode ser. Obrigada, professora Zara. A palestra foi enriquecedora. E agora eu chamo a Paula para dar a palestra para a gente. Paula, a palavra é sua agora. Olá, boa noite a todos e todas. Então, eu sou a Paula, coordenadora do Abrigo de Admissão Amor Gratuito, e tenho 32 anos, sou uma mulher transexual. Bom, falar nesse tema é muito importante, falar da saúde. Nós, mulheres trans, travestis, transgêneras, em si, sofremos muito a discriminação dentro da questão da saúde. Então, eu queria vir aqui como mulher transgênera, como uma mulher trans, a poder falar sobre essas questões que eu sofri dentro do SUS, fora do SUS, as questões que, no meu caso, eu tive a necessidade da redesignação sexual, conhecida como troca de sexo. Então, para fazer todo esse procedimento, começa lá atrás, através do nome social. O nome, primeiramente, é muito importante para nós, né? Porque fomos registradas com o nome que o pai e a mãe escolheu devido ao sexo biológico, né? Ah, é um menino, então vamos colocar o nome masculino. E devido ao nosso desenvolvimento, vamos vendo que não somos um menino, e sim uma mulher, um corpo que não me pertence, que aquele sexo ali não me pertence. Então, assim, nessa trajetória toda que eu passei, eu comecei a transição já com 23 anos, devido ao preconceito, à discriminação, eu fiquei muito tempo para me assumir como a Paula, porque a Paula sempre existiu, porque nós nascemos, nós não viramos nada, apenas nascemos e somos quem nós somos. Então, assim, foi a questão de quando eu comecei, lá atrás era o nome social, que tinha acabado de ser colocada a lei, né, que exigia o seu nome social, porque como a Zara falou, é um constrangimento muito grande quando você vai no médico e a pessoa não te chamava pelo nome social, chamava pelo nome de registro. Aí, por exemplo, lá, você tá lá, toda linda e fina, aí daqui a pouco fala o nome masculino, e as pessoas ficam tudo olhando, né? Fala, nossa, mas ela é uma mulher, como tá indo lá, mas que estranho. Então, primeiramente, então é isso, é o nome que tem que ser respeitado. No começo, quando saiu da portaria, né, falando sobre o nome social, que era direito nosso, eu fui até o postinho de saúde e pedi a questão do nome social para que eles colocassem no meu cartão. Mas, assim, foi colocado, eles colocavam assim, o nome social, bem pequenininho, e o seu nome de registro. Então, no lugar das pessoas poderem chamar pelo nome social quando o médico chamava, ele não chamava pelo nome social, chamava pelo seu nome, então, que estava registrado lá, na sua certidão. E com isso, então, eu fui buscando formas para poder fazer com que eles pudessem entender que o meu nome não era aquele, e sim era a questão do nome social. Até em 2015, com muita luta, era tudo mais difícil para você fazer a retificação, né? Claro, como se diz, o procedimento era mais difícil, que agora hoje em dia é mais fácil. Então, assim, em 2015, eu passei por um período, eu fiquei acho que 2 anos num processo, pelo juiz ter que aprovar e, enfim, se eu era uma mulher ou não, se eu tinha capacidade de trocar o meu nome. Então, isso é um constrangimento muito grande de um juiz e um promotor ter que falar por você se você pode ou não trocar, fazer a retificação do seu nome, se você é mulher ou não. E com isso ainda tinha que ir 2 testemunhas, depois de acho que praticamente 2 anos, correndo o processo na justiça, eu consegui ser chamada, né, então, pelo juiz, e foi 2 pessoas que eu amo muito, que são os meus 2 pais,
o meu pai que é biológico, né, que é o pai Cirineu, e o pai Célio, que sempre esteve do meu lado, eu também considero ele como um paizão para mim. E eles foram lá para poder também testemunhar na frente do juiz e da promotora que eu era uma mulher e tinha capacidade de trocar, então, o meu nome, fazer essa retificação. Só que aí a questão entra que o nome eu consegui, só que a retificação do sexo não conseguiria trocar pelo fato que eles não consideravam a mulher trans que não fosse operada, então eles não trocariam no registro. Isso é muito triste, porque não adiantava nada eu trocar no registro o meu nome, né, a retificação do meu nome, mas a retificação do sexo ficaria ali. Então, com esse procedimento todo, depois que saiu a lei, em 2016, 2017, já estava valendo aquela que você vai direto no cartório, faz todo o procedimento, né? Enfim, que é muito mais fácil, menos burocracia. E aí foi liberado em 2016 a retificação do sexo na certidão. Então, eu tive que fazer 3 certidões. A quando eu nasci, né, que foi os meus pais colocaram meu nome, a segunda porque só ficou o nome e o sexo não tinha como trocar, e depois a terceira. Então, olha só, tudo isso que eu passei, né? Hoje em dia, então, tem esse procedimento um pouco mais fácil, né, que as meninas conseguem, né, fazer a retificação muito mais fácil, direto no cartório, enfim, esse procedimento. Então, primeiramente, as pessoas têm que respeitar o seu nome, né, social, e você perguntar como quer ser chamada, ou ali se está o nome social, enfim. Então, é esse respeito, primeiramente, do nome. Depois, outro constrangimento é que quando eu fui correr atrás para fazer todo o procedimento para a cirurgia, eu tinha que conseguir 4 laudos. Eu acho um absurdo 4 laudos e 2 anos de cada laudo. Que seria da psicóloga, do psiquiatra, da assistente social e da endócrino, para comprovar que você teria a capacidade de fazer a cirurgia, então, da retificação, lá da troca do sexo, desculpa, né, que é conhecida, redesignação sexual. Então, assim, foi uma luta muito grande, porque nos lugares que eu ia, os médicos não sabiam como fazer esse laudo, como que funcionava, e eu tinha que ficar explicando. No meu caso, eu estudei muito para quando chegasse lá, eu explicaria para os médicos, mas nem todas fazem isso e conseguem, né? Muitas estão perdidas, acabam não entendendo, não sabem das leis que nos protege, que é direito nosso. Então, na verdade, no meu caso, eu consegui ir lá e falar e explicar para os médicos. Então, assim, você chegar no médico e ter que ficar explicando para ele como que funciona, como que faz, é muito complicado, né? Porque, na verdade, desde 2008 que a lei foi instituída para poder fazer para poder fazer então a cirurgia, a readequação sexual, já deveriam os médicos, pelo SUS principalmente, deveriam já estarem sendo capacitados para poder lidar com a mulher trans. E nessa questão, não é só a questão da cirurgia, que nós precisamos dos médicos, enfim, para fazer todo esse tratamento, tem um tratamento hormonal, também é muito importante, que os médicos têm que ficar atentos, que acabam não conseguindo nos atender da forma que tem que ser atendida, enfim. E então, nessa questão toda, temos que eu chegando numa parte que eu fui uma vez ser atendida, e eu falei assim, doutor, tô com dor, né? Eu tô com dor aqui, eu não sei o que que é. O doutor olhou para minha cara e falou assim, eu não nem vou tocar em você nada, simplesmente só vou te dar um remédio e pronto. Eu falei, doutor, mas você tem que tocar, como qualquer outra pessoa, você está sentindo dor, você tem que tocar, tem que ver o que eu tenho, né? Ele não quis tocar em mim, isso foi muito triste. Pelo fato por que ele não queria tocar em mim, qual que era o receio dele, se eu sou uma mulher como qualquer outra mulher, e estava ali sentindo dor, porque eu tenho dores, eu tenho, pode ser enfermidades, eu preciso fazer exames, não só exames da questão sexual, mas também de doenças transmissíveis, mas de todas as formas, para saber como está a minha hormonização, enfim, e outras questões de saúde.
Então, assim, muitas de nós acabam não procurando a saúde pelo fato do constrangimento, né? Então, quantas mulheres trans travestis procuram a saúde para fazer um tratamento? E quantos médicos perguntam para nós, aí eu falo assim, vamos fazer um check-up? Para mim, não falavam isso. Então, se não falavam isso para mim, as outras meninas também que eu conheço também reclamavam. Então, por que que essa diferença? Qual é a diferença? Porque esse medo, esse receio de nos tocar, de ver o que a gente tem e fazer essa questão. Então, os médicos têm que pensar nisso. Poxa, uma mulher trans, uma travesti, tá, é uma mulher como qualquer outra. Não, ela está precisando do atendimento, vou atender como qualquer outra pessoa, né? Com respeito e com dignidade. O respeito é acima de tudo também. Então, nisso tudo, a gente fica se perguntando, né? Então, por que que elas não estão indo até a saúde? Por esse fato, pelo fato do tratamento. Muitos nos rejeitam, tratam-nos com ignorância, com estupidez, e por mais que seja lei, por mais que é colocado lá que eles têm que nos tratar com respeito e dignidade, não somos respeitadas. Então, é uma luta constante, a todo momento, e precisamos mudar essa realidade, né? Nas faculdades, quantas mulheres transgêneras estudam, fazem um curso? Você conta nos dedos, né? Quantas mulheres transgêneras estudam? Enfim, são poucas. E então o médico ele tem sim nas faculdades tem que falar sobre gênero, sexualidade, para que quando forem se formar saberem já lidar com uma pessoa trans, com uma travesti, enfim, saber lidar com tudo isso, com esse procedimento, enfim, tem que ter nas faculdades, tem que ter falando sobre esse tema que é muito importante. Então muitos se formam e não sabem como lidar, como atender, né? E se atende, nem sabe como falar, como reagir. Então, no meu caso, eu era uma pessoa que nem eu falei, eu era esperta, eu falava, eu procurava, então, e explicava para eles, mas eu vejo até hoje que muitas mulheres transgêneras e travestis ficam perdidas na questão da retificação do nome, que não sabe da lei ainda que existe, desses direitos, do nome social ainda que temos, o direito do nome social, enquanto não tem a retificação do nome no registro. Então, assim, então o médico tem que estar capacitado, a enfermeira, enfim, né? A equipe médica tem que estar capacitada para isso, para poder estar atendendo essa pessoa e se colocar no lugar dela. Se ela quer fazer um tratamento hormonal, a endócrino poder saber lidar com ela, poder ouvir, né, o que essa pessoa tem para falar sobre a questão hormonal, qual hormônio que ela estaria tomando, porque eu, na verdade, eu comecei a tomar hormônio por conta própria, mas eu pesquisei muito. Por quê? Porque demorava muito para sair pelo SUS uma endócrino, e quando chegava na endócrino, ela olhava a sua cara e falava, eu não vou passar hormonização, coisa nenhuma para você. E isso até hoje. Até hoje tem endócrinos que não passam. Isso é um absurdo, porque é direito nosso, é meu direito. Por isso que temos, então, que ver, de se colocar no nosso lugar, de ver o nosso sofrimento, a nossa angústia do que nós passamos, que não é fácil, para nós tudo é difícil, ainda mais no Brasil, um país onde que mais mata mulheres trans, né? É muito, muito triste de saber que nós somos tratadas como se fosse lixo, né? A minoria, aquela que está ali jogada de lado. Então, os médicos, então é isso que eu falo, né? Vocês têm que olhar para nós como seres humanos, como qualquer outro ser humano. E perguntar também, né, na questão de endócrino, perguntar qual hormônio, enfim, e tal, e pesquisar, e quando isso acontece, começa a harmonização e depois fazem exames para saber como que está sendo no organismo da pessoa. Porque, que nem eu falo, é uma coisa muito grave, né? Dá trombose, dá um monte de coisa se a pessoa começar a se hormonizar por vontade própria, conta própria, e começa a tomar qualquer tipo de hormônio. Então, é arriscado? É, mas a saúde não dá esse apoio,
para nós procurarmos uma endócrino e ela nos ajudar. É o trabalho dela de estar fazendo essa questão. E da cirurgia também, então foi um processo muito demorado, enfim, muita burocracia, muita papelada para você poder fazer uma cirurgia, que é a sua necessidade. No meu caso, eu sou uma mulher que tinha necessidade, mas nem todas têm a necessidade da cirurgia. Então, o que define ser homem ou mulher é o seu cérebro e não a genitália, como muitos pensam. E, enfim, então, assim, eu sofri muito, muito mesmo, muito constrangimento nos atendimentos que eu passei no SUS, fora do SUS, e, e hoje em dia, então, eu tento passar aquilo que eu aprendi para as outras pessoas, fazendo palestras também, quando eu sou chamada para falar sobre sexualidade de gênero nas faculdades, enfim, agora com a pandemia não tem como, mas antes eu fazia essa questão de estar falando para estar ensinando e dizendo, né, o que eu passei, essas questões todas. E é isso, né? Então, eu venho aqui para poder falar, né, para vocês que vão se formar, para poder pesquisar mais, correr atrás, enfim. Então, assim, então a nossa luta é constante, que nem a Zara falou, são poucos lugares que faz a cirurgia pelo SUS. É uma vergonha, é uma vergonha. Os ambulatórios são poucos que fazem esse tratamento hormonal, enfim, todo o tratamento que nós precisamos. E ter que sair daqui para ir para Curitiba é um absurdo. Porque como que eu vou sair toda vez daqui para ir para Curitiba para fazer o tratamento lá? Então, eu acredito que aqui em Maringá deveria ter já o ambulatório, por ser uma cidade metropolitana, por ter condições de poder estar fazendo isso. Temos faculdades capacitadas para ter esse ambulatório. Enfim, e só que as pessoas não ligam muito para isso. Por quê? Porque não são eles que estão sofrendo. Somos nós que estamos padecendo. Nós que sofremos a dor, a angústia de você olhar para o seu corpo e você querer trocar ali, tirar aquilo que te incomoda e poder fazer a cirurgia, de colocar uma prótese para se sentir melhor, para você se sentir você mesma. Enfim, então muitas não têm condições de pagar uma cirurgia porque é muito cara, é caríssima, não é barata, deveria ser um pouco mais barato, mas não é. E então o SUS tem que oferecer essa questão porque a fila é muito grande a fila para as pessoas fazerem a cirurgia. Então tem pessoas que morrem sem conseguir a cirurgia. Imagina a angústia e a dor. Porque só eu sei a angústia e a dor que eu sinto. Nós, mulheres trans, que temos que passar por isso, né, o constrangimento, enfim. Então, as pessoas deveriam se colocar no nosso lugar e ver que nós não estamos fazendo nada demais, estamos querendo ser nós mesmas, né, não estamos prejudicando a vida de ninguém, né, pelo contrário, queremos só os nossos direitos garantidos, é simples, mas muitos falam, mas elas estão querendo demais. Não, é o mínimo que podem fazer. Na verdade, não deveria nem ter isso, na verdade, deveria ser tudo mais fácil, tudo mais prático, não é mesmo? Mas através da transfobia que existe, tudo dificulta para nós, mulheres trans, travestis, enfim, conseguir esse tratamento, enfim. Então, isso tem que mudar. Então, os médicos, vocês que estão se formando, tem que se coloquem no nosso lugar, pergunte, questione, né, para poder entender um pouco mais, vá atrás, é isso que é importante, para que nós possamos ser atendidos com dignidade, com respeito, para as mulheres transgêneras, nós transgêneros, poder ir para o médico com a cabeça erguida, né, as pessoas olharem com amor para nós, e é isso que é mais importante. Então, eu não sei se eu já falei tudo, não sei se tem alguma coisa que eu deixei para trás, enfim, acredito que não, mas se eu tiver alguma coisa que eu deixei para trás, a Zara pode estar me lembrando, mas a luta é constante, nós resistiremos até o fim,
e lutaremos pelos nossos direitos, porque nós precisamos, sim, desse espaço. Nós temos direito nessa sociedade de lutar e de vencer, de conquistar o nosso espaço, então. Eu acho que é isso. Ok? Perfeito. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada a você, Paula, e a professora Zara, por estarem aqui hoje, nos proporcionando, né, essa interatividade. Também gostaria de agradecer às intérpretes de Libra. Muito importante para a gente trazer essa visibilidade, não só aos ouvintes, mas também às pessoas portadoras de deficiência. Eu gostaria também de citar uma frase que acho que cabe muito bem aqui, que é aquela frase do Pequeno Príncipe: se podes ver, então repara. Ou seja, nós estamos aqui hoje para discutir, para enxergar o seu lado, Paula. Porque assim, muitas vezes nós estamos tão presos no nosso mundo, na nossa bolha, que nós não conseguimos sentir a dor do outro. E hoje, você falando para a gente, olha, cheguei até a arrepiar, de verdade. Eu sinto, eu consegui sentir realmente a sua dor. Então, eu fiquei realmente comovida. E espero também que as pessoas, todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, também possam ficar comovidas e, a partir disso, começar a agir. Principalmente hoje, nós temos agentes políticos nos ouvindo hoje, então, fazer essas mudanças do medicamento mais, atenção ambulatorial muito mais adequada, como você citou também, a cirurgia de ressignificação sexual também acontecer aqui em Maringá, que é uma coisa importante, como você falou. Então, vamos começar a sair da nossa bolha, vamos olhar para o outro, vamos sentir a dor do outro. Então, fico muito feliz, na verdade, muito honrada por estar aqui participando e por você também ser muito corajosa, porque nós tentamos contato também com outras pessoas e elas com medo de se expor, alguma coisa assim. Então, eu vejo que você foi muito corajosa. Então, muito, muito obrigada. Eu também... todo mundo está elogiando, então acho que foi muito bom. E nós temos algumas perguntinhas também. Eu anotei aqui também, tem pessoas que fizeram algumas perguntas. A primeira é para a professora Zara. Os pedidos de exame podem ser feitos com nome social? O Matheus fez essa pergunta, né? Isso. Matheus, o que acontece? É para usar o nome, né? O que a gente tem nos sistemas, no nosso... Cada município se organiza com a sua regulamentação de sistemas, mas o nome social, ele tem que ser sempre aquele nome que para a pessoa ser chamada sempre, sempre. Não é para estar outro nome que não vai identificar a pessoa e na hora de chamar, vão chamar por outro nome. Agora, cada sistema de organização no seu município tem a sua ficha que enquanto não tem um outro registro, enquanto não tiver um outro registro, aquele registro civil é válido. Ele não é para ser usado, mas ele é válido. Então, tem sempre um outro documento que faz uma correspondência, mas esse nome de registro, ele só pode estar anotado em alguns registros, se necessário, mas jamais em qualquer papel que vai ser aquele que vai chamar a pessoa. Não é para chamar, é sempre com o nome social. Então, normalmente, as cidades atribuem mais um campo, o nome de registro e o nome social. Muito bem, perfeito. A próxima pergunta é: como você recomenda abordar Perdão, está aparecendo? Como você recomenda abordar a orientação sobre exames preventivos ginecológicos em homens trans sem causar constrangimento? Tá, não apareceu a pergunta. Eu vi essa pergunta. Quem fez? Quem fez a pergunta, Ana? Acho que, se não me engano, foi a Luísa.
Tá. Luísa, eu vou te falar da experiência na nossa unidade básica de saúde. O que a gente faz? Nós temos algumas situações, temos pessoas que eu já acompanho lá, até dentro do processo trans, assim, que a gente vai fazendo o que é possível fazer por aqui. E aí, a enfermeira, quando vai fazer o exame ginecológico, primeiro a gente conversa sobre isso. A paciente, o paciente, os pacientes, quando eles têm uma questão de gênero e de sexualidade, a gente não vai fazer de conta que não está vendo, que não está enxergando, também que não é isso. É reconhecer que a gente é que precisa se adequar, procurar um especulo que seja o menor possível, com a menor abertura, e mesmo assim promover a nossa enfermeira lá na nossa unidade, a gente já teve que fazer um trabalho assim, muito cuidadoso, de muita conversa antes com uma pessoa, um homem trans que precisava fazer o exame, e ele estava muito constrangido de fazer, constrangido e falando na dor que seria. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho cuidadoso, de conversa, de diálogo, eu que atendia ele, a enfermeira também, e não foi da primeira vez que conseguiu. Mas aí são as outras questões, porque o constrangimento se dá, às vezes, por não reconhecer que é algo delicado, que é algo que tem que ser. Somos nós profissionais que temos que ter um instrumento que auxilie, e temos que ter a compreensão do sofrimento da pessoa e dizer para ela: posso ficar comigo? A gente vai devagar até a hora que conseguir fazer o exame. Compreender o outro nisso que é tão singular, compreender qualquer outra pessoa naquilo que é singular da história da pessoa, é que ajuda a diminuir o constrangimento. Uhum. Isso, não, perfeito. A outra pergunta da Luísa, dessa vez é para Paula. Paula, você percebe um preconceito vindo dos profissionais de saúde quando se trata da abordagem sobre DSTs? É algo que, infelizmente, já presenciei e acredito ser bem comum. Então, eu acredito em todos os sentidos, né? O preconceito tem sobre nós, né? A questão da abordagem, tanto do TST, para fazer o tratamento, até a pessoa tem esse constrangimento de chegar para falar, se abrir para poder pedir o exame, enfim. Então, eu acredito que nós sofremos em todas as questões, tanto do nome, tanto de qualquer tipo de na hora do atendimento, a questão de ser tocado para ver o que a gente tem, dos exames a serem oferecidos para nós podermos fazer, enfim, tudo um pouco, né? Nessa questão a gente passa por esse constrangimento que acredito que não deveríamos passar, que é algo tão natural, tão simples de ser feito, o tratamento normal como qualquer outra pessoa que chegaria e falasse, né? Olha, eu estou passando por isso, por aquilo, eu preciso desse exame, preciso fazer esse atendimento, preciso fazer esse tratamento. Então, assim, tranquilo, algo seria tranquilo, mas, enfim, muitas de nós passamos por isso, né? E outra questão que eu queria falar rapidinho é porque eu fiz a cirurgia. Então, imagina você chegar na médica e falar para ela, olha, eu fiz, né, uma vulva, como que você vai me tratar? Como que você vai fazer? Mas, assim, porque tem ainda tudo isso também, porque depois que nós fazemos a cirurgia, a médica olha para sua cara e fala assim, eu não sei como fazer, né? Será que é diferente? Como que eu vou lidar com isso, com essa situação? Então, é outra coisa a pensar, né? Eu fui, na verdade, a primeira vez que eu fui no ginecologista, eu não falei nada para ela. Ela simplesmente olhou, fez tudo, e depois eu fui falar para ela. A reação dela fez, assim, meio que, nossa, não acredito. Mas, enfim, a questão é essa, né? De como a médica vai agir, né? A ginecologista vai agir nessa questão, né? Do homem trans também, né? Do constrangimento do homem trans, que querendo ou não tem que fazer, né? Os exames periódicos, tudo certinho, que a Zara estava falando. Também como eu tive que fazer e lidar com isso. Então, é algo que tem que ser pensado também, para na hora que você vê uma mulher que chega lá, uma mulher trans que é operada, saber lidar também com essa questão, né? A ginecologista também. Enfim. Eu respondi a pergunta, não sei se eu respondi o que a pessoa queria saber.
Eu respondo assim. Mas eu quero colocar mais uma pontuação nessa. E eu costumo perguntar para os alunos de medicina assim: se chega alguém e diz assim, pessoal, vamos ali no abrigo LGBT, falar com pessoas trans, preparem um material para falar com as pessoas trans. Gente, quase que 90% vai falar sobre DST, vai pensar em DST, porque é dessa forma que a gente vê a saúde. Isso são os estudos, a minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa de como se dava o atendimento em saúde da população LGBT, isso corroborou tantas outras, que quando se fala em população LGBT, se pensa em sexualidade, se pensa em DST. E é isso que a Paula está falando. Eu preciso de exames, eu preciso de check-up, eu preciso saber como está a minha saúde. Se eu estou com alguma coisa, pode tocar em mim. Né? É isso que a gente vê quando a gente está falando com profissionais de saúde. É para esse olhar integral, não olhar, né, da questão atrelada do DST, porque isso é muito comum e a gente tem que prestar atenção nisso, para parar com isso. Claro, com certeza. A Paula, ela tem toda essa questão, claro, de envolvimento sexual, mas ela pode ter um problema de coração, ela pode ter um problema de rim. Então, nós, profissionais de saúde, nós temos que estar preparados para lidar com toda essa gama. A próxima pergunta é da Ana Silva, em relação aos bloqueadores hormonais, a partir de qual idade? Bom, eu acho que a Paula também pode falar sobre isso, mas o que a gente tem? Quando a gente está falando no processo do SUS, não tem bloqueador, porque o processo do SUS é a partir de 18 anos de terapia, e bloqueador vai se dar lá na puberdade. Assim, de forma particular, já se conseguiram muitos procedimentos de usar os bloqueadores, mas não pelo SUS. Não pelo SUS, gente. Não tem autorização ainda, infelizmente. É isso que a Zora falou, né? Infelizmente. E pela idade da criança, ela se aceitar como uma mulher trans ou homem trans, não tem uma idade específica, né? Porque ela é uma criança, ela não sabe. Eu, com 6 anos de idade, eu já me sentia diferente. Eu já tinha vergonha depois dos 6 para adolescente, eu tinha vergonha de ficar sem camisa então o meu comportamento já era, né, totalmente diferente. Então, assim, não tem uma idade específica para poder fazer essa questão. Tem que também esperar até os 18 para fazer o tratamento. Eu acredito que tem que ter um tempo, sim, mas para a pessoa ter uma certeza, só que não tem o tempo determinado, assim, certo, para falar, nossa, você tem que conversar com tantos anos, se harmonizar. Se eu realmente me aceitasse não, eu sempre, na verdade, por causa do preconceito, eu me prendia muito, mas se não fosse preconceito, eu me assumiria mais cedo, tudo era mais fácil, por quê? Porque o corpo estava em desenvolvimento, eu poderia tomar os hormônios femininos mais cedo, e aí a minha voz poderia ser alterada melhor, o meu corpo já ficar mais feminino e tal, porque dependendo de quanto tempo você vai passando, o seu corpo vai ficando mais resistente aos hormônios. Então, o bloqueador, ele ajuda nessa questão para bloquear, né, a testosterona, no caso, né, no meu caso, só que se você demorar muito, o efeito é menor, porque o hormônio feminino, ele é mais fraco, né, o hormônio masculino já é mais rápido, age mais rápido, é mais forte. Então, nessa questão, assim, cada vez mais tempo que a gente passa para tomar os hormônios, para fazer. E olha, gente, vamos deixar bem claro que a hormonização é para algumas que querem fazer. Nem todas têm a necessidade de se hormonizarem. Tem umas que escolhem não se hormonizarem, tá bom? Para ficar bem claro também. Então, essa questão é de quem tem a necessidade de se hormonizar, né? Então, eu acredito que eu queria ter mais cedo, queria ter começado mais cedo. Mas, infelizmente, né? Não consegui, mas tá ótimo. Com 23 anos, eu fui, lutei e consegui, né? Hoje tá aqui.
realizada, feliz, saí do casulo e se tornei uma linda borboleta. E vou voando e levando amor, a paz, a alegria a todos e todas. E mostrando que nós somos seres humanos e que nós temos coração, sentimento. E, enfim, eu não tenho vergonha, que nem você tinha falado, muitos têm receios, eu não tenho receio. Receio de ser quem eu sou, vergonha de ser eu, a Paula, essa mulher maravilhosa que eu me tornei. Não, não tem que ter. Eu tenho que ter vergonha de ficar se escondendo, de ficar com medo da sociedade. Não, se eu tiver que morrer, eu morro feliz. Porque eu vou eu vou morrer feliz por quê? Porque eu estou sendo quem eu sou e, enfim, né, como pastora também, levando o evangelho para todos e todas, que é o quê? A caridade, enfim, se colocando no lugar do outro, amando. E isso é muito importante através do abrigo, não sei se depois eu posso estar falando um pouquinho, né, para as pessoas também conhecer essa oportunidade. Oi? Alô? Gente, Paula? o áudio abaixou agora. Alô, Paula? Eu vou ter que sair então de novo, que está mudo. Calma aí. Tudo bem, probleminhas técnicos. Vamos pular para a próxima questão. Vou fazer para a professora Zara, enquanto a Paula não volta. Quais as dificuldades mais frequentes dos pacientes trans nas internações, em questões de profissionais, colegas de quarto ou de ala? Tá, foi o Bruno. Bruno, Isso. Quando a gente trabalha no serviço público, é bom por isso. Aliás, eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado por questões do meu trabalho, né? Por me deparar com uma situação de ter, na minha unidade básica de saúde, uma pensão de travestis, e que um dia tem travesti? Como assim? E eu nem sei, porque a gente não dá visibilidade, né? E foi isso que eu fui me questionar e fui fazer a pesquisa. Então, a gente estuda para melhorar o nosso trabalho. E essa tua pergunta, Bruno, eu posso te dar o exemplo do que aconteceu com uma das meninas que eu atendia lá nessa pensão, inclusive. Ela precisou de internamento. Não tem ala. Não tem. A ala ou é masculina ou é a feminina. É dificílimo, e essa é uma deficiência nossa enquanto sistema, somos nós que temos que nos organizar. Você quer ver alguma outra dificuldade também? Às vezes solicitam algum tipo de internamento, também até em comunidade terapêutica. É outra questão. Um dia a gente teve uma conversa com os gestores do município, com o pessoal das comunidades terapêuticas, que me chamaram também para estar compondo essa conversa, a Paula também, mas para a gente estar compondo essa conversa de como é que se dá, porque assim, o problema não é da pessoa, de onde ela vai se estar melhor, o problema é nosso, nós é que temos que oferecer um que seja adequado, que seja digno, que seja justo. Então, nessa situação de exemplo que eu vou dar, foi no hospital aqui em Maringá, a pessoa precisou, era uma das meninas das travestis que lá nessa pensão e que a gente acompanhava, e ela precisou de internamento. O que se conseguiu é que elas ficassem numa sala, que era uma sala de observação ali muito próximo da enfermaria. E aí ela ficava sozinha ali, porque era uma sala de mais observação, ela estava lá, isso assim, com muita conversa e muita compreensão, porque o hospital também compreendeu que não tinha lugar, não tinha espaço. Não tem, porque assim, o que acontece? Qual é a nossa deficiência? Então, se a gente está com uma travesti, ela tem que estar numa área feminina. É para ela estar numa área feminina, as outras pacientes não vão gostar, então a gente tem que trabalhar com as outras pacientes. A gente tem que trabalhar com o respeito, com a dignidade, com a inclusão. A gente vai trabalhar com o que a gente está atendendo. Isso é delicado? Mas o problema é nosso. Nosso, eu estou falando sistema. Nosso, profissional de saúde, que não problematizamos e não buscamos nos adequarmos. A gente coloca as duas caixinhas, ala masculina, ala feminina, e acha que isso está certo. Não está certo. Então, a gente tem que se questionar. Com relação às internações, é muito difícil, Bruno. Não sei se a Paula quer contribuir aí na experiência, acho que ela não pegou a pergunta também. Então, falando nisso, teve a paciente aqui, que ela é mulher trans, ela teve que ser internada, e eu fui junto com ela, conversei com a assistente social, tudo, só que a questão era essa, ela tinha que ficar na ala masculina. Eu falei, como assim? Ela já tinha
feito a retificação do nome, independente se ela fez ou não, não importa. Eu acredito isso, que essa dificuldade é muito grande mesmo. Eu vou internar a travesti ou a trans, vai para a ala masculina. Por quê? Elas não são homens? Por que não na feminina, que nem a Zara falou? Então, eu bati o pé e falei, vocês vão colocar ela na ala feminina. E se as meninas se importarem, é para conversar com elas e elas vão entender. Então, aí ela ficou na ala feminina e as meninas entenderam que ela era outra menina e ficou. Então, acho que esse constrangimento é muito grande. Nas casas de recuperação, nós temos o abrigo LGBT, muitas acabam não se internando, né, por causa da dependência química, vão parar lá, e tem essa questão de, no lugar de eles trabalharem a química, trabalham a sexualidade, e elas acabam saindo de lá constrangidas, também elas ficam na ala masculina, em todos os lugares, né? Então, isso tem que ser mudado, tem que mudar essa questão, porque se é mulher trans ou travesti, tem que ser colocada com as mulheres, independente, por que não? Por que elas têm que ficar com os homens? Na cadeia também é a mesma coisa, enfim, em todos os lugares que você for ver. Então, essa questão tem que ser mudada, sabe? Tem que ser transformada, e se pegar uma mulher trans ou travesti, vai colocar na ala que ela se sentir, né? Que ela é mulher, vai para o feminino, ou vai para o masculino, ou vai para o unissex, sei lá, mas, enfim... Faz uma ala unissex, vai tudo junto, né? Então, é essa questão que tem que ser vista, né? Então, no nosso abrigo, nós, então, já acolhemos, então, a comunidade em si, e os quartos são unissex, não tem esse problema. Meninos e meninas, são tudo junto e misturado, e pronto, eles se dão super bem. Que bom, né? Podemos usar esse exemplo para talvez mudar. Como a professora Zara falou, né? O problema não é de vocês, o problema é nosso como sistema, nosso como profissionais de saúde. A próxima pergunta é da Carol Seixas, para Paula. Paula, queria saber se você acha que a nova geração de profissionais da saúde é mais preparada para atender a população trans do que os médicos antigos, ainda que longe do ideal, claro. Nossa, essa pergunta é boa. Ai, meu Deus. Então, essa questão, assim, estão tentando, né? Estamos tentando fazer que os médicos de hoje possam ser mais capacitados que os lá atrás, né? Então, é por isso que nós estamos aí, sempre lutando, estamos aqui falando para isso acontecer, porque, infelizmente, ainda iguala, essa dificuldade é muito grande ainda, tanto lá atrás, quanto os médicos de agora. Então, por isso que tem que estar sempre falando, tem que estar sempre nos batendo o pé e nos mostrando, falando, olha, é assim, é assado, para poder entender, né, como lidar com nós, com a comunidade LGBT, dar essa atenção para nós especial, né? Então, é por isso que estamos aqui então, falando sobre isso. Então, a dificuldade ainda é muito grande. Por isso que sempre temos que estar, então, falando sobre essa questão. Então, ainda não muda muita coisa ainda não, em relação a isso, diante de agora. Mas eu acredito no mundo melhor, onde profissionais de hoje abrem mais o coração, isso sim, abrem mais o coração para aprender, né, de estar estudando agora, de estarem querendo aprender, isso já é um passo muito grande, né, isso já é maravilhoso de saber que vocês querem se colocar no nosso lugar e dar o melhor de vocês para nós, porque é um trabalho muito lindo, né, cuidar do outro, a saúde, é muito, muito gratificante, né? Então, isso vocês, assim, com essa atenção toda, eu acredito, então, que a partir de agora, a partir de 2021 para frente, 2022, vocês profissionais possam estar mais capacitados para isso, e nós não ter que ficar falando sempre nessa questão, né? Vocês já saberem o que fazer, como agir com nós, transgêneras da comunidade LGBT. Acredito que seja isso. Por isso a importância do evento de hoje, né? Da gente estar aqui discutindo. A próxima pergunta é da Ana Beatriz.
Quando o profissional de saúde se recusa a atender ou é desrespeitoso, tem algum tipo de canal específico para denúncia? O que podemos fazer para advertir os profissionais quanto ao comportamento? Opa, então deixa eu falar com o profissional de saúde. Ana Beatriz denuncia 156 aqui em Maringá, mas sempre tem uma ouvidoria. Qualquer município tem a ouvidoria. Você sabe que, assim, eu como profissional de saúde, funcionária pública, eu acho que a gente tem a obrigação de sermos muito respeitosos com os cidadãos que nós atendemos. E quando o colega meu não cumpre, ele não está só descumprindo com a ética dele, ele está se descumprindo com a ética da profissão dele, ele está descumprindo com a ética do funcionalismo público. Então, assim, não é para ser desrespeitoso, que, aliás, muito desrespeito se perpetua porque ninguém denuncia, porque ninguém fala, porque o constrangimento, às vezes, é tão grande que ninguém denuncia. Eu sou muito a favor de denunciar, assim como eu sou a favor de elogiarem. Quando alguém me fala que algum funcionário, algum colega, alguma unidade foi bem atendida, eu digo, faz um elogio, porque às vezes algumas das denúncias são indevidas. Mas quando ela é devida e necessária, ela é necessária para mudar um comportamento, tá? E, assim, desrespeito, vamos pensar, quem procura um profissional de saúde é porque está sofrendo. Ninguém vai para lá olhar, conversar com a gente porque está feliz com a gente. Pode ir depois de agradecimento. Às vezes a gente recebe, sim, pessoas que vão agradecer. Mas quando a pessoa procura, ela está em sofrimento. Tudo que ela não precisa é que aumente o sofrimento dela. Então, assim, ter respeito é uma obrigação de qualquer ser humano nas suas relações. E profissional de saúde tem que lembrar sempre disso. A pessoa já está sofrendo. Então, assim, se você não cumprir, você tem que ser responsabilizado pela sua falta de cuidado com a outra pessoa. Acredito que antes de qualquer caixinha, como a gente estava aprendendo no início da aula, de todas aquelas nomenclaturas, antes de qualquer uma daquelas caixinhas, nós somos seres humanos. Então, e nós devemos respeitar e guardar isso. É um bem precioso, independente se você se considera homo, hétero, travesti, independente. Muito bem. A próxima pergunta é da Maria Carolina. Professora, qual a melhor forma de abordar o paciente trans durante a anamnese, quando ele já passou pela cirurgia de ressignificação? Maria Carolina, primeiro assim, e uma coisa bem importante, a gente trata com respeito a pessoa e naquela expressão de gênero que ela está nos dizendo. A melhor forma é se você está com uma pessoa, fez a cirurgia ou não fez, mas ela se identifica como um homem, você tratá-la no masculino, se ela se identificar como mulher, você tratá-la como no feminino. Claro que para nós, profissionais de saúde, numa anamnese, às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas a mais, às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas invasivas. Eu não vou nem longe, eu sou doadora de sangue, e toda vez que eu vou no Hemopa, muitas vezes, aqui não é Hemopa, aqui é Hemocentro, né? Muitas vezes eu sinto assim, eu já sou uma senhora, né? E às vezes os médicos que estão lá são novos, são residentes ou recém-formados. Eu noto deles constrangimentos de perguntarem para mim, por exemplo, quantos parceiros eu já tive, se eu tenho uma vida sexual ativa. E assim, eu noto constrangimento, que é deles, não é meu. Não tem problema nenhum de eu responder qualquer pergunta. Mas, às vezes, o constrangimento nosso é por a gente não conhecer ainda, não conhecer alguns termos, não conhecer algumas formas de como a pessoa se identifica, que quando ela fala alguma coisa, o que eu estou entendendo, né? Então, assim, é preciso eu compreender antes do que eu vou estar entendendo. E se eu não souber, a pergunta respeitosa é a melhor coisa que se faz. Como eu posso perguntar para você? Como eu posso te falar? Como eu posso escrever aqui? Na nossa ficha SINAM, que é a ficha de identificação de violência, ela tem identidade de gênero e ela tem orientação sexual. Eu vou perguntar para a pessoa, olha, se eu me sentir constrangida e a pessoa não tiver falado nada, eu vou dizer para ela, eu tenho um documento para preencher em que aparece homossexual, heterossexual, aparece bissexual, como eu posso preencher isso? Pronto, é isso. Né? Então, eu justifico porque eu estou fazendo essa pergunta
e eu faço a pergunta respeitosa, de forma respeitosa. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta é do Ebert. Zara, mesmo com a cirurgia de ressignificação sexual, a mulher trans ainda precisa de acompanhamento de urologista e o homem trans de ginecologista? O Ebert é parceiro querido de trabalho, de luta e de funcionalismo público também, e uma pessoa que luta bastante aí. Então, assim, eu acho que essa pergunta eu vou deixar para o povo da medicina te responder, Herbert, porque eu, sinceramente, com relação aos acompanhamentos que são precisos no pós-cirurgia, eu ainda não acompanhei na minha prática de trabalho, né? Assim, a pessoa que eu acompanho é a Paula, mas a Paula é minha amiga, a Paula não é minha paciente, nunca foi, sempre foi minha amiga. E assim, eu sei das experiências do que ela vem contando. Mas eu não sei como é que se dá, que acompanhamentos são esses que são necessários, mesmo depois da cirurgia de redesignação sexual. Vou ficar te devendo, mas eu vou atrás e vou te responder. Eu acredito que, na dúvida, procure um médico. Ele vai te orientar certinho, independente. Tá com algum problema, procure o médico. Melhor coisa a se fazer. A próxima pergunta é do Felipe. Zara, é verdade que existe uma lacuna no atendimento ginecológico do SUS, dos homens trans, como se não houvesse protocolo que autorize e facilite esse acesso? E o mesmo para mulheres trans, frequentemente, se necessário, proctologista e urologista. Então, Felipe, eu acho que você está trazendo de uma outra questão que é o do processo trans, porque, assim, a consulta de atendimento, ela é uma consulta comum. O acompanhamento que se dá para um homem trans que precisa de um atendimento ginecológico é o atendimento, é a consulta comum. É para ser sempre assim, e esse é o procedimento. Então, claro que a gente tem que considerar que tem alguns cuidados, que às vezes precisa conversar um pouco mais para deixar a pessoa mais à vontade, que é o que a gente falou ainda agora. O que demora não são esses procedimentos, porque esses são procedimentos comuns. O que demora, gente, é lá naquele fluxo que eu falei para vocês do processo. Imagina o tempo que se leva para uma pessoa entrar na linha de atendimento, que uma coisa é ela pedir, outra coisa é quando sai as consultas especializadas, é quando saem os procedimentos, isso leva muito tempo. Agora, em tempos de pandemia, a gente não sabe mais como está nada, mas antes da pandemia, a gente tinha um relato, por exemplo, para quem queria cirurgia de redesignação sexual, era para sair em 10 anos, depois que começou o processo. Hormonização feita lá em Curitiba, a pessoa não era chamada com menos de 2 anos para começar a consulta para hormonização lá em Curitiba, naquele tratamento que eu falei para vocês. Então, talvez o que o Felipe esteja perguntando seja mais atrelado a isso. Esses procedimentos que são dentro do processo trans e restrito ao processo trans são demorados demais por conta disso. Imagina, todo o Paraná só faz lá em Curitiba. Então, assim, a gente já tem que pensar que a gente precisa mobilizar para ter isso em mais cidades, né? Tem que ter ambulatórios especializados em mais cidades. Mas quanto aos outros procedimentos, quando são procedimentos comuns, eles entram na rotina do posto, não tem que demorar, não tem. Muito bem, acabaram as perguntas, vocês foram muito elogiadas aqui hoje, está todo mundo feliz, inclusive eu estou muito realizada por estar aqui, estar discutindo essa mesa redonda com vocês, com grandes profissionais e grandes líderes e pessoas que estão batendo de frente realmente nessas pautas, e hoje nós estamos aqui conversando para todo mundo sair da nossa caixinha, sair da nossa bolha, vamos começar a pensar diferente, principalmente os profissionais de saúde que estão aqui. Será que a próxima vez que eu for atender um profissional trans vai ser diferente? Como vai ser esse processo? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui da professora Paula por ter explicado tudo esse processo para a gente, um pouco mais maquinário. Eu gostaria muito também de agradecer a presença da Paula por estar aqui, por contar o seu relato para a gente,
como é essa vivência, que para muitos não tem contato. E também gostaria de agradecer as intérpretes que estão aqui, fizeram um excelente trabalho, e eu estou muito feliz. Então, eu vou finalizar aqui a nossa live, nosso evento de hoje. Boa noite a todos e muito obrigada.